Você já teve aquele pressentimento de que alguém não estava sendo totalmente sincero? As palavras da pessoa parecem plausíveis, mas algo simplesmente parece estranho. Bem, e se eu te dissesse que o corpo dessa pessoa geralmente está gritando a verdade, mesmo quando a boca dela está ocupada contando uma mentira? A maioria das pessoas não percebe esses sinais, mas depois deste vídeo, você vai perceber. Nos próximos minutos, vou detalhar os 7 sinais corporais mais comuns e involuntários que podem expor um mentiroso. E vamos começar quebrando um mito que engana a maioria de nós. Sinal 1. O mito do contato visual. Primeiro, vamos abordar o sinal mais famoso e mais mal compreendido da mentira: o contato visual. Durante décadas nos disseram que mentirosos não conseguem te olhar nos olhos, que se o olhar deles é desviante e eles olham para todos os lugares, menos para você, eles devem estar escondendo algo. Acontece que pesquisas sugerem que o oposto pode ser tão revelador quanto. Embora algumas pessoas evitem o contato visual quando estão nervosas, mentirosos experientes conhecem esse velho mito e o usam contra você. Eles frequentemente compensam em excesso, fixando em você um olhar intenso e inabalável para parecerem mais críveis e para observar se você está acreditando na história deles. Uma conversa normal e relaxada geralmente envolve contato visual de 60% a 70% do tempo, já que as pessoas naturalmente desviam o olhar para pensar. Então, quando o olhar de alguém se torna um pouco intenso demais, não é honestidade, é uma atuação. Por outro lado, os padrões de piscar também podem ser uma pista. Embora a ansiedade possa desencadear piscadas rápidas, a profunda concentração necessária para manter uma mentira pode, às vezes, levar a menos piscadas. Então, esqueça a antiga regra geral. O verdadeiro sinal de alerta é uma grande mudança no padrão normal de contato visual de alguém, seja excessivo ou escasso demais. Isso nos leva à regra mais importante para todos esses sinais. Você precisa estabelecer um padrão de comportamento. Um padrão é como alguém age em uma conversa normal e de baixo estresse. Como é o contato visual usual dessa pessoa? O quanto ela costuma gesticular? Você só pode identificar uma mentira quando sabe como é a verdade dela. Sinal 2. O lampejo da emoção verdadeira. Microexpressões. Você já viu uma emoção cruzar o rosto de alguém e desaparecer antes mesmo que pudesse registrá-la? Você provavelmente acabou de ver uma microexpressão. São expressões faciais minúsculas e involuntárias que duram apenas 1/25 de segundo. Elas acontecem quando alguém está tentando esconder o que realmente sente, mas sua verdadeira emoção vaza por uma fração de segundo antes que possam impedi-la. O psicólogo Dr. Paul Ekman, pioneiro neste campo, identificou 7 microexpressões universais: raiva, medo, nojo, desprezo, tristeza, surpresa e felicidade. Então, imagine que você pergunta a um colega de trabalho se ele está feliz com sua nova promoção. Ele sorri e diz: claro, parabéns. Mas por uma fração de segundo, você viu seus lábios se contraírem de raiva, ou o canto da boca se erguer em um sorriso de desprezo, aquele olhar fugaz. Essa é a verdade vazando. Essas expressões são incrivelmente difíceis de falsificar e igualmente difíceis de esconder. Mentir cria um enorme conflito interno, e essas expressões são o rosto mostrando essa luta. Elas não gritam "estou mentindo", mas revelam uma emoção que contradiz totalmente o que a pessoa está dizendo. Um lampejo de medo após uma pergunta simples pode não ser sobre a mentira em si, mas sobre o pavor de ser pego. Aprender a identificá-las é como ganhar um superpoder na leitura de pessoas. Sinal 3. Gestos de autoconsolo e apaziguadores. Sejamos honestos, mentir é estressante para a maioria de nós. Esse estresse ativa a resposta de luta ou fuga do nosso corpo, e nosso corpo instintivamente tenta se acalmar. Isso leva a um conjunto de movimentos que os especialistas chamam de gestos apaziguadores ou de autoconsolo. São coisas que fazemos subconscientemente para diminuir nossa ansiedade. Pense em uma criança nervosa chupando o polegar ou torcendo o cabelo. Adultos têm suas próprias versões. Quando alguém está mentindo, você pode vê-lo tocar mais o rosto, especialmente perto da boca. É um movimento subconsciente, quase como se estivesse tentando impedir a mentira de escapar. Outros gestos calmantes comuns incluem esfregar a nuca, acariciar um braço ou perna, torcer as mãos ou ajustar constantemente as roupas ou os óculos. Essas ações literalmente acalmam a ansiedade que vem com o engano. Mas
Novamente, o contexto é tudo. Alguém pode ser apenas uma pessoa naturalmente inquieta. O verdadeiro sinal é quando você vê um conjunto desses gestos aparecer de repente, logo após você fazer uma pergunta direta. É um grande indício de que seus níveis de estresse acabaram de disparar, e você deve começar a se perguntar por quê. Ok. Estamos prestes a entrar nos sinais realmente sutis, aqueles que a maioria das pessoas nunca percebe. Se você está gostando deste conteúdo e quer ficar melhor em entender as pessoas, faça um favor a si mesmo e clique no botão de se inscrever. Lançamos vídeos como este toda semana e é a melhor maneira de garantir que você não perca o que vem a seguir. Sinal 4. A contradição entre corpo e palavras. Quando alguém está dizendo a verdade, suas palavras e seu corpo estão em sincronia. A cabeça balança para cima e para baixo quando dizem sim. Suas mãos se movem para enfatizar um ponto exatamente quando dizem a palavra. É uma dança natural. Quando alguém está mentindo, essa sincronia muitas vezes se desfaz. É preciso muita capacidade cerebral para inventar uma história e observar sua reação, o que deixa menos energia mental para controlar o corpo. O resultado é uma contradição total. O exemplo mais clássico: alguém diz sim, enquanto balança sutilmente a cabeça dizendo não. Acontece com muito mais frequência do que você imagina. Outro grande sinal é um atraso nos gestos. A pessoa pode dizer, eu fiquei tão feliz, mas então um segundo inteiro se passa antes que um sorriso tenso e forçado apareça. O gesto demora porque não é real. É fabricado. Além disso, observe o encolher de ombros. Um encolher de ombros sinaliza incerteza. Se alguém diz algo definitivo como, eu não tenho absolutamente nenhuma ideia do que aconteceu com o dinheiro, mas dá um pequeno, quase imperceptível encolher de ombros, seu corpo o está traindo, está gritando, não tenho tanta certeza quanto pareço. Essas inconsistências são sinais poderosos de que você não está recebendo a história completa. Sinal 5. Os sinais de alerta verbais. Não é só o corpo que entrega um mentiroso, suas palavras também estão cheias de pistas. Mentir é mentalmente exaustivo, e essa tensão muitas vezes afeta a fala. Primeiro, preste atenção às mudanças na voz. Quando as pessoas ficam tensas, o que é comum ao mentir, suas cordas vocais se contraem, fazendo com que o tom de voz suba. Por outro lado, algumas pessoas podem baixar a voz, como se não tivessem convicção. A chave não é o tom alto ou baixo, mas uma mudança em relação ao seu tom normal. Segundo, os mentirosos costumam usar táticas para ganhar tempo. Isso pode ser repetir sua pergunta, se eu fui à festa, ou usar uma cascata de palavras de preenchimento como, e sabe. Todo mundo faz isso às vezes, mas um aumento súbito sugere que eles estão inventando na hora, em vez de apenas se lembrarem de algo. Terceiro, observe os detalhes. Às vezes, os mentirosos dão poucos detalhes, permanecendo vagos para evitar tropeçar. Outras vezes, fazem o exato oposto e te enterram em uma avalanche de informações desnecessárias, muitas vezes em perfeita ordem cronológica. Eles ensaiaram tanto que acham que o detalhe torna a história real. Além disso, preste atenção à linguagem excessivamente formal ou distanciador, como dizer aquela pessoa em vez de um nome, ou usar frases como para ser honesto ou sinceramente, muitas vezes uma tentativa fraca de vender sua credibilidade. Sinal 6. A reação de congelamento. Você pode pensar que os mentirosos estão sempre inquietos, mas em situações de alta pressão, eles podem fazer o completo oposto. Eles congelam. É o clássico efeito de cervo diante dos faróis. Quando o cérebro fica sobrecarregado pelo estresse da mentira e pelo medo de ser pego, ele pode acionar um bloqueio total. Todos os movimentos naturais e espontâneos que acompanham uma conversa normal simplesmente param. Sua postura fica rígida e tensa. Suas mãos, que se moviam livremente um segundo atrás, de repente estão presas ao lado do corpo, enfiadas nos bolsos ou cerradas no colo. Essa imobilidade súbita é uma tentativa subconsciente de impedir que quaisquer pistas não verbais vazem. A pessoa está se concentrando tanto em controlar sua história e seu rosto que se esquece de agir como um ser humano normal com o resto do corpo. Então, enquanto a inquietação pode ser um sinal de nervosismo, uma imobilidade não natural, logo após uma pergunta difícil, pode ser um sinal de alerta ainda maior. O corpo dela acabou de entrar em alerta máximo. Sinal 7. Sinais que escapam pela parte inferior do corpo. Enquanto um mentiroso está ocupado gerenciando seu rosto e mãos, ele muitas vezes se esquece completamente de tudo da cintura para baixo. É por isso que as pernas e os pés são frequentemente as partes mais honestas
nervosas do corpo. Simplesmente não estamos prestando atenção neles. Quando estamos engajados e nos sentimos bem em uma interação, nossos pés geralmente apontam para a pessoa com quem estamos conversando. Mas se alguém se sente preso ou quer escapar, como por exemplo quando está mentindo, seus pés muitas vezes começarão a apontar para a saída mais próxima, seja uma porta ou apenas um caminho aberto. É o subconsciente deles gritando: preciso sair daqui. Além disso, fique de olho nas pernas. Balançar ou arrastar os pés ansiosamente pode sinalizar um pico de nervosismo. Outro sinal importante é quando eles criam uma barreira. Cruzar as pernas firmemente ou colocar um objeto como uma mochila no colo pode ser um movimento defensivo, uma tentativa física de colocar algo entre eles e a pessoa que estão enganando. Então, da próxima vez que você tiver uma sensação estranha sobre uma conversa, dê uma olhada rápida para baixo. Enquanto eles estão se esforçando para te vender uma história com o rosto, seus pés podem estar se afastando da mentira. Então aí estão 7 sinais de que alguém pode não estar te dizendo a verdade. Desde o contato visual exagerado e microexpressões fugazes até gestos de autoconsolo, contradições entre corpo e palavras, pistas verbais, a reação de congelamento e os sinais da parte inferior do corpo. Mas antes de sair por aí tentando ser um detector de mentiras humano, um aviso muito importante: nenhum desses sinais, isoladamente, é 100% prova de uma mentira. A linguagem corporal não é uma ciência exata. Uma pessoa inocente que está apenas nervosa pode se mexer, e diferenças culturais podem mudar as regras sobre coisas como o contato visual. A verdadeira chave é procurar por conjuntos, 3 ou mais desses sinais acontecendo juntos. E, o mais importante, medi-los em relação ao padrão de comportamento daquela pessoa. É a mudança em relação ao normal dela que te diz que algo está acontecendo. Use esses sinais não como uma forma de acusar alguém, mas como um motivo para fazer mais perguntas e chegar à verdade. São ferramentas para ajudá-lo a navegar em um mundo onde as coisas nem sempre são o que parecem. Agora eu tenho uma pergunta para você. Qual foi o sinal mais óbvio que você já viu de alguém que estava mentindo para você? Deixe nos comentários abaixo.